Eu gostaria de pedir para as irmãs que não têm Bíblia ainda, Deus vai preparar para a pastora estar comprando Bíblias e passando para vocês um preço bem justo, para vocês todas terem a palavra de Deus. Até a pastora está precisando de uma Bíblia nova. Minha Bíblia é bem velhinha, mas eu gosto dessa daqui, igreja. Eu já ganhei umas Bíblias lá, mas eu gosto dessa, porque a leitura é de fácil entendimento. Eu preciso comprar uma outra nesse mesmo jeito de falar aqui que eu tenho essa daqui. Que às vezes tem uma Bíblia que você lê e você não entende direito. Essa é bem atualizada. Então Deus vai me prosperar para me comprar bastante Bíblia e eu vou ter aqui no culto para passar para as irmãs. Amém, igreja? Mas se você tiver uma velhinha lá na sua casa, traz porque serve a velhinha mesmo. Igual a minha que está servindo. Amém, igreja? Eu vou estar lendo a palavra que está em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Que Deus abençoe a todos do Facebook, das redes sociais. Que Deus possa falar através dessa mensagem abençoada que o Senhor preparou para essa tarde da bênção. Amém, igreja? Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Além de ser vasilhas, tinha que estar vazia, igreja. Depois você e seus filhos entrem em casa e fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Até aqui, igreja. A palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20, vai dizer: confie em Deus e estarás seguros. Confia nos profetas e prosperareis. Quando você confia em Deus, igreja, você está seguro. Deus, Ele está guardando a tua casa, Ele está guardando os teus filhos, Ele está guardando os seus, Ele está guardando o teu trabalho, Ele está guardando tudo aquilo que você tem em mente de ter, de conquistar, de confiar. Ele guarda o seu sonho. Deus, Ele guarda com Ele. Por isso que a palavra vai dizer: confie em Deus e estarás seguro. Confie nos profetas e prosperareis. Ou seja, as pessoas, elas vêm para a igreja e elas querem estarem seguras. Elas querem que o mal não atinja a casa delas. Mas o que é confiar em Deus? O que é confiar em Deus para que Deus guarde a tua casa e guarde a tua família? É você procurar obedecer o que Deus quer que você faça. Deus, Ele fala para você não fazer aquilo e você faz. Você não está confiando em Deus. Como que Deus vai guardar a sua casa se você não obedece a Deus?
Confiar em Deus é obedecer a Deus. Agora vamos para o profeta, o homem de Deus que Deus levanta. Ele traz o nome de Deus. Aqui na cidade de Brodowski trouxe o bispo Rodrigo. O profeta que Deus trouxe na cidade para você prosperar. Porque a palavra de Deus vai dizer: confia no profeta e prospera. Mas a pessoa, ela acha que porque ela é estudada, porque ela tem a empresa dela, porque ela fez faculdade, porque ela é bem sucedida, ela vai prosperar se não tiver a intercessão do homem de Deus. Pelo contrário, ela pode até prosperar, mas ela perde tudo que ela tem, tudo aquilo que ela conquistou. E se ela não confia no profeta que Deus trouxe na cidade, ela perde. Porque não confiou no profeta, ela confiou nela. Ela confiou nas forças dos braços dela. Não adianta nada você prosperar e perder tudo aquilo que você conquistou. O que Deus vem trazer nessa palavra? Ele vai querer que você conquiste, que você prospera, mas que você estabeleça aquilo que você conquistou. Porque não adianta nada você conquistar algo e perder. Pastora, prosperar só na vida financeira? Não, em todas as áreas. Aqui nessa tarde tem pessoas que precisam prosperar na vida financeira, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida familiar, em várias áreas. Pessoas que vão ouvir essa live e diz: eu não consigo prosperar na minha vida, na saúde. Mas por quê? Não tem dado crédito à palavra do homem de Deus que Deus confiou. Deus, ele levantava reis na cidade de Jerusalém, tanto em Israel como na cidade de Israel, tanto em Israel como em Judá. Sempre levantou 2 reis, um da tribo de Judá e outro da tribo de Israel. Por quê? O cuidado de Deus com o povo de Deus é grande, igreja. Então Deus levantou reis para cuidar do povo de Deus. Mas todo rei que Deus levantava, Deus sempre levantava um profeta. Deus não só levantava um rei para cuidar do povo, porque a obrigação do rei é cuidar do povo financeiramente. Mas a obrigação do profeta é cuidar do povo espiritualmente. Se o povo estiver mal espiritualmente, ele não vai bem em nenhuma das áreas da vida dele. Qual que é a função do homem de Deus? Aqui na palavra, Eliseu. Eliseu, ele vai dar de cara com uma mulher que era casada com um dos profetas de Eliseu. Eliseu era profeta e ele cuidava de um grupo de profetas. Profeta forma profetas. E um desses que era profeta morreu. Um desses que era homem de Deus, que era profeta, que abençoava o povo, orientava o povo a prosperar nas áreas que tinha que prosperar, morreu. E uma delas era essa mulher que o Eliseu encontrou. E ela foi até Eliseu dizendo: o meu marido morreu. Ele era um dos seus profetas. Ele era um dos seus servos. Não tem, igreja, como um profeta virar profeta se primeiramente ele não ser servo de Deus. Eliseu, ele era servo do profeta Elias. Elias chegou um tempo que ele já não aguentava mais, pediu socorro para Deus, queria ir embora dessa terra, não aguentava mais sofrer. Deus atendeu o pedido, só que ele disse: primeiro você vai lá e unja Eliseu para ficar no teu lugar. Deus sempre vai levantar alguém para ficar no teu lugar. Se você não fizer, Deus levanta outro que faz por você. Aqui nessa palavra, Deus está falando através do profeta Eliseu com essa viúva. Ela procurou o profeta Eliseu e disse: meu marido morreu. Os credores vieram buscar meus 2 únicos filhos para serem escravos, para pagar a dívida. E a gente não tem nada em casa. A gente só tem um pouquinho de azeite. Ele perguntou: o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Deus está perguntando nessa tarde
para vocês que estão aqui para ouvir essa palavra, o que você tem. Nunca diga que você não tem nada, porque você sempre vai ter alguma coisinha. Você sempre vai ter algo que vai chamar a atenção de Deus. Porque muitas das vezes você pode falar: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso. Você pode, porque alguma coisa Deus ele te deu. E Deus deu para essa mulher ainda um pouquinho de azeite. O servo perguntou o que ela tinha. Eu só tenho um pouquinho de azeite. E o que o profeta vai dizer para essa mulher? Qual era a situação dela? Era pagar a dívida para que não perdesse os filhos. Porque tudo que ela tinha de mais precioso eram os filhos. E ela não queria que levasse os filhos dela embora. Não era a fome que afligia essa mulher. Porque ainda que tinha fome, ela sairia pedindo. Ela sairia na mata, catando fruta para comer. O desespero dessa mulher, os credores levaram o seu único filho como pagamento da dívida. O desespero dela era esse. O Senhor Jesus vai dizer nessa tarde que Ele sabe qual é a sua aflição. O homem pode não saber, mas Deus sabe, Ele conhece. E Ele vem perguntar para você nessa tarde: o que te aflige? Qual o teu problema? Mas o que você tem? Aqui ela vai dizer: eu tenho um pouco de azeite. Então ele pega e diz: pede para que seus filhos vá até as vizinhanças e peça vasilhas vazias. Igreja, Deus ele não pode encher uma pessoa que está cheia do pecado, cheia de erro, cheia de dúvida. Deus ele quer te abençoar nessa tarde. Ele quer encher o vaso de fé, de esperança, de confiança, de certeza. Porque para você receber o teu milagre, você tem que acreditar que esse Deus que você confia, Ele é capaz de te proteger e de te prosperar e de te livrar de todo o mal. Oh, glória! Deus ele vem perguntar nessa tarde: o que você tem? Mas o que você tem aí muitas das vezes é dúvida, é medo, é desconfiança. Será que se eu continuar na campanha da tarde da beça, será que se eu continuar indo na igreja, será que se eu continuar servindo a Deus, minha vida vai mudar? Não pode ter o será. O será enche o vaso de coisas ruins. Você tem que ter certeza que Deus vai entrar com providência na área a qual você veio buscar. Aleluia. Você tem que estar cheia de Deus, cheia de certeza. É onde o profeta vai dizer: peça vasilhas vazias, porque não pode estar cheia. Para Deus encher de azeite tem que estar vazia. E para Deus encher você de fé, de esperança, de certeza, de confiança, você não pode estar com a dúvida. Então você tem que tirar as coisas ruins. A fofoca que entra muitas das vezes para fazer você nem vir mais para o culto, você tem que tirar para que Deus venha encher de certeza, de confiança, de que você vai vencer e que a bênção vai chegar. E essa mulher não duvidou. Ela pediu para que os filhos fossem até a vizinhança, e os filhos foram e pediu as vasilhas vazias. Porém, ele disse para ela: agora você vai na tua casa com os seus 2 filhos. O profeta não entrou dentro da casa, porque a luta é sua. A pastora e o bispo, ela está aqui para te orientar como você vence. Por isso que eu disse, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20: crê no profeta e prosperarei. Se você acreditar no que o profeta está dizendo aqui nessa tarde, que é a boca de Deus me usando, você vai prosperar na área qual você precisar. Então ele pede para a mulher: fecha a tua porta, você e seus filhos, e encha aí as vasilhas. O profeta não entrou dentro da casa, porque muitas das vezes o seu problema é tão grande que você fica com tanto medo de não dar certo, que você acha que só se você estiver junto com o profeta que seu milagre vai chegar. Não! Quem vai fazer o milagre
é Deus na sua vida, você e seus filhos lá dentro da tua casa, com a porta fechada, fazendo o que, pastora? Orando, confiando, falando, Deus é comigo, eu vou vencer, a minha bênção vai chegar. Encher a vasilha dentro de casa, hoje, para mim e para você, acabou o culto, não parou por aqui, eu vou continuar confiando. Porque quando a gente está dentro da casa de Deus, aqui é um ambiente de fé. A gente acredita, a gente confia, a gente ouve que Deus é com a gente, mas quando chega lá fora, o diabo coloca o problema, ele coloca o obstáculo. Você vê o seu filho na situação que você não queria, você vê o marido na situação que você não queria, você vê as suas contas chegando e não tem o dinheiro para pagar. Quando você sai da igreja, lá fora é tudo ao contrário do que você ouviu aqui dentro. Parece que é um mar de rosa. Você chega na igreja, minha vida vai mudar, mas quando chega lá fora, o diabo ele vem com tudo para te semear dúvida, porque só tem problema. E a doença que chega, é a enfermidade que chega. Por isso que a Bíblia vai dizer que o profeta, o homem de Deus, morreu, porque o homem de Deus também morre. A Bíblia vai dizer que o homem de Deus estava com uma dívida. O homem de Deus também tem problemas financeiros, ele passa por luta, ele trabalha, não que ele não pague, porque o homem que é de Deus, ele paga suas contas, ele não fica devendo nada para ninguém. Só que ele pode ter comprado a prazo, parcelado, e estava devendo o que ele comprou, mas ele morreu. E como que a mulher ele ia pagar, se ela tinha os 2 filhos para criar? Então naquela época se levava os filhos para pagar a dívida. E aí fora, igreja, o mundo tem sufocado muitas pessoas que chega na igreja, ela faz um voto com Deus de ser fiel a Deus, porém ela não cumpre. Sabe por que ela não cumpre? Porque o problema bate de frente com ela lá fora. Ela chega na igreja, o pastor fala para ela, porque o que a Bíblia vai dizer? Credes no profeta e prosperareis. Então nós estamos dizendo, você vai prosperar, mas você primeiro tem que acreditar. Mas aí o que o mal vai fazer? Ele vai colocar o problema lá fora para você não acreditar. Mas como assim? O pastor falou que isso ia resolver e não resolveu. A pastora disse que tal dia ia acontecer e não aconteceu. Mas quem vai fazer o milagre na sua vida não sou eu, é você e Deus dentro da tua casa. Você acha que não aconteceu porque as que eu profetizei e não aconteceu? Não. Não aconteceu porque você não fechou a porta da tua casa e não fez o que você tinha que fazer lá dentro da tua casa. As pessoas, ela chega na igreja, ela não tem comunhão com Deus dentro do lar dela. Ela chega dentro da casa dela, ela esquece que estava no culto. Ela já põe pagode, ela já põe rap, ela já põe funk, ela já põe pancadão. Ela esquece até que estava no culto de adoração a Deus, aonde esse culto era para continuar lá na casa dela, confiando. Eu não vou mais servir Satanás. Eu já servi muito, já fui muito em baile. Chega, baile não resolveu minha vida. Agora eu vou buscar a Deus. Eu vou estudar a palavra. Não é pecado, igreja, você ouvir uma música, mas ouça músicas que falam coisas que vai te pular pra cima. Não vai ouvir música aí fora que vai falar de traição, música que vai mandar você beber toda, se tatuar, música que vai mandar você se destruir. Se você quiser ouvir uma música que vai falar coisas boas pra você, não é pecado. Se você quiser assistir um filme que vai te pôr por cima, não é pecado. O pecado é você ouvir coisas que desagradam a Deus. Tem filme que só desagrada a Deus. É matar todo mundo, é roubar todo mundo, é prostituição, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Por isso que o profeta vai dizer para a mulher: fecha a porta, entra você e os seus filhos, fecha a porta e enche as vasilhas. Será que você tem se enchido de Deus lá dentro da sua casa? Porque o milagre vai começar dentro da tua casa, lá na
tá esquisita. A minha mãe só fala com esse Deus dela. E Deus vai começar a incomodar. O papai do céu vai começar a trabalhar. Mas ela tá diferente. E o azeite vai começar a transbordar, a mãe. O azeite vai invadir o teu filho, o teu marido, os teus projetos, os teus sonhos. Deus vai fazer com que o azeite transborde. E você e seus filhos vai ser cheio da presença de Deus. Porque o teu filho pode não chegar aqui na igreja, mas se a igreja chega lá na tua casa, a presença de Deus chega. A presença de Deus chega lá. E é impossível Deus não falar com quem está lá. Ainda que ele finja que não está ouvindo, que não está prestando atenção, ele está prestando. Porque o Espírito Santo, ele trabalha por você. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Aleluia, glória a Deus. E o profeta deu a ordem para ela. E ela fez o que, igreja? Ela obedeceu. Ela não falou assim: profeta, entra aqui dentro comigo, vamos encher as vasilhas comigo, porque vai encher vasilha na igreja. Ela tinha um pouquinho de azeite e um monte de vasilha vazia. E ela teve que ter fé suficiente que ela ia encher. Ela teve que ter fé que ela ia pegar. Ela não era o profeta, era ela, a viúva. Ela ia ter que pegar aquele azeite e ela ia ter que ter fé, porque é a fé que move a mão de Deus. Que ela ia encher as vasilhas e ia ficar enchendo e enchendo até todas estar cheias. Não era o profeta que ia fazer isso, era ela. Por isso que um monte de gente pega e sai da igreja, porque o bispo ora, a pastora intercede e a pessoa vem na igreja. Só que chega na casa dela, ela não continua o processo de cultuar a Deus. O processo não pode parar na tua casa. E aí o milagre vai acontecer lá na tua casa, Patrícia. O milagre vai chegar lá na tua casa. Aleluia. O processo não pode ser interrompido. Você não pode parar de encher as vasilhas. Você não pode parar de encher a presença de Deus que você recebe aqui na igreja. Lama suri, lama dentro, lama sai. Oh, aleluia. Porém ela obedeceu. Ela fechou a porta e ela teve fé. E as vasilhas foram todas cheias. E ela falou para um dos filhos dela: tem mais vasilha? Eu já enchi todas as vasilhas. Eu enchi tudo, meu filho. Dá mais vasilha. Tem vasilha aqui ainda? Não tem, mamãe. Encheu tudo. Tá tudo cheio. Acabou todas as vasilhas. O que a mulher fez? Ela não escondeu a bênção do profeta. Muitas pessoas, igreja, recebem bênção financeira e não chega no profeta achando que o profeta quer o que ela tem. Profeta que é profeta não quer nada que é teu. Se você quiser abençoar o profeta é uma coisa. O profeta falar, me dá que é meu, não é profeta, é falso profeta. Você não é obrigado a dar nada para profeta. Você é obrigado a obedecer a Deus. Profeta que é profeta não quer saber do que você tem. Mas se você é grata a Deus, você honra o profeta. Como essa mulher, ela encheu e foi até o profeta. Eu vou voltar aqui para você gravar. Versículo 6 do capítulo 4 do capítulo 2, 2 Reis 4, 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Aí as crianças falaram, essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, venda o azeite e pague toda a sua dívida. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Então ela foi honesta com o homem de Deus. Encheu toda a vasilha, ela foi lá contar a bênção. É por isso que você tem que contar o teu testemunho. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida da obreira Yolanda, que ela veio testemunhar o que Deus fez na vida dela, porque ela sabe que quem fez foi
Essa atitude dessa mulher, igreja, era desesperadora. O marido morreu, os credores veio para buscar os filhos dela, mas o que ela tinha que fazer? Continuando a acreditar que o Deus do marido dela e dela iria mudar a situação, e ela continuou acreditando. Então você tem que continuar acreditando lá dentro da sua casa, porque senão o inimigo, o problema, as coisas que vão acontecer lá fora, vai falar: hoje eu não vou na igreja não, o milagre não chega, a bênção não chega, mas o dia que ia chegar você perde, porque você não vem. Então você não coloca o teu milagre acima do seu Deus. A bênção que você não quer não é mais importante do que o seu Deus. O que Ele tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor Jesus morreu por mim e por você na cruz. E se nós formos fiéis a Ele até o fim, nós vamos morar com Ele. Mas aquele que rejeitar a palavra e falar: não, eu vou viver a vida do meu jeito, eu não vou fazer o que a pastora quer e nem do bispo quer, eu vou fazer o que eu quero, você não vai prosperar e você não vai ter salvação. Quem aqui quer ir para o inferno? Ninguém. E se Deus te trouxe aqui é porque Ele te amou primeiro. Seja como essa mulher grata. Pastor, ainda não chegou minha bênção, mas o meu Deus eu não abandono. O meu milagre ainda não chegou, mas o meu Deus eu não largo. E você vem, luta, porque a tua bênção está nas tuas mãos. Receba essa palavra que Deus tenha falado com muitas pessoas. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço a minha oportunidade.